assunto deste vídeo é literatura, ensino fundamental e BNCC. Bom, o trabalho com literatura, todos sabemos, é essencial para a formação humana, uma vez que a literatura é uma das artes que faz com maestria o confronto entre o homem e o senso comum. Dessa forma, é praticamente certo que um leitor conseguirá desenvolver, mais do que qualquer outro que não leia, capacidades socioemocionais relacionadas à empatia, ao diálogo, à alteridade, que é se reconhecer na situação do outro. Formação essencial para a cidadania. Deste modo, a literatura é vista, sim, como algo essencial à formação humana na nova BNCC. Mas sabemos que muitas reflexões são suscitadas por este documento e muitas vezes os professores se sentem um pouco perdidos realmente em como trabalhar um componente curricular que até então, era determinado a partir de alguns pressupostos e agora, visto sobre a perspectiva da BNCC. Então, neste vídeo, vou falar um pouco sobre o trabalho com literatura, pontuando alguns pontos bem assim essenciais para o desenvolvimento desse conteúdo no ensino fundamental. Espero que vocês gostem e acompanhem este vídeo até o final. Bom, de maneira geral, até abordei isso em vídeo anterior, a literatura pode ser vista como um tema praticamente transversal aqui na BNCC. Tanto que uma das competências gerais já aborda o desenvolvimento artístico literário. Desse modo, não é só língua portuguesa que desenvolve literatura, mas todas as áreas. Mas não podemos negar, é em língua portuguesa que mais habilidades e competências estarão relacionadas ao desenvolvimento da formação leitora e do gosto literário. A quinta competência geral, inclusive, na educação fundamental em língua portuguesa, afirma que o professor dessa área é responsável por desenvolver o senso estético, a fruição e o respeito às diversas manifestações artísticas. Claro que essa competência está ligada à literatura. Mas diferente do que até então vinha sendo abordado, mais do que um componente curricular específico, a literatura é vista como uma oportunidade de formação leitora. E formar o leitor está relacionado ao verbo fruir na BNCC. Se nós procurarmos o sentido de fruir, veremos que fruir é entregar-se ao prazer e ao deleite. Dessa forma, a literatura é vista como um momento específico para o prazer e o deleite, no caso, literários. Esse prazer, esse deleite, essa fruição literária, ela é muito abordada no eixo leitura. Nós sabemos que a BNCC de língua portuguesa divide-se em 4 eixos: oralidade, escrita, semiótica e leitura, E é a leitura que desenvolve as principais habilidades relacionadas à literatura, sendo elas, o desenvolvimento estético, ou seja, a literatura é como canal, para o entendimento ali do belo, o desenvolvimento de questões relacionadas à ética, uma vez que a ética ela só é possível por meio da reflexão e a literatura leva o indivíduo a tal capacidade. Falando aqui em ensino fundamental, eu me refiro a vários anos de formação escolar e a anos importantes relacionados à criação de uma identidade, Então, nesse aspecto, a questão ética é muito importante, porque ela vai estar sendo desenvolvida pela literatura e, ao mesmo tempo, ela vai estar presente nos principais anos de formação da própria identidade do ser humano. Então, há toda uma necessidade de leitura ali para uma formação ética que vai dar, ao final lá,
toda essa relação com a questão da empatia, do diálogo e da alteridade. Também pela literatura que questões políticas podem ser desenvolvidas e também ideológicas, né? Uma vez que a literatura é trabalhada do ponto de vista do discurso, e nós sabemos que nenhum discurso é isento de determinadas intencionalidades. Então, numa visão discursiva da língua, né, a literatura ela entra ali como uma base para o desenvolvimento dessas questões relacionadas à estética, à ética, à política, à ideologia, que ao final possuem a pretensão de formar um indivíduo crítico. Bom, mas no meio desse processo todo, né, para que se chegue a tais objetivos, né, e habilidades, há de se criar na criança o interesse pela leitura, ou seja, o interesse pela literatura, e há determinados métodos para isso, né? Sendo que um deles é a associação da leitura ao prazer. Logo, não se pode ter a pretensão de formar leitores em bancos escolares organizados para o ensino de matemática, né? Então, a BNCC trabalha muito a questão do aspecto dos espaços de leitura, sejam eles bibliotecas preparadas para tal, com grandes acervos, sabemos que nem sempre isso é possível, ou sejam eles espaços preparados para a leitura nos contextos possíveis, né, como os cantinhos de leitura. Também, né, se pressupõe que nessa fase, ou seja, na educação fundamental, a criança deva aceitar desafios de leitura. E esses desafios são feitos, ou seja, são criados por meio de estratégias, né, a fim de se levar a criança ao conhecimento de inúmeros gêneros e inúmeras temáticas. Então, é momento de se apresentar às crianças inúmeros gêneros literários, de modo que ela conheça uma série de possibilidades de leitura e tenha ali, né, então, a capacidade de formar o seu campo de interesse. Claro que nós sabemos que bons leitores, eles se interessam sempre por desafios e acabam, né, procurando sempre novas experiências. A literatura também no ensino fundamental está muito ligada ao campo artístico literário, né? É no campo artístico e literário, lá no eixo leitura, que serão desenvolvidas as inúmeras habilidades referentes à formação leitora. Claro que cada fase, cada momento cognitivo, nós falamos aqui de crianças dos 6 aos 14 anos, né? Terá uma relação com determinados gêneros, uma relação com a leitura compartilhada cada vez menos, porque a intenção é que se inicie com leituras compartilhadas em determinado momento, né? A criança vai ter ali a capacidade de escolhas individuais de leitura, a questão também da ideia de que a leitura ela abandona o espaço analógico, né? O suporte papel, não totalmente, mas que é cada vez mais. E nessa geração as crianças se interessam por leituras digitais em outros suportes, e aí determinados gêneros não muito conhecidos até de alguns professores deixam de ser simplesmente gêneros acessórios e passam realmente a ser gêneros que fazem parte do espaço escolar. Há uma relação também com a leitura e a família, né? Sendo que a família é trazida cada vez mais para o ambiente literário. Então, a escola ela acaba criando situações em que envolva família e criança no sistema de leitura, sempre buscando-se, né, muito mais a formação leitora do que a categorização literária. Então, mais do que dividir textos, trabalhar trechos, né, pontuar a leitura somente no livro didático, pretende-se libertar a escola dessas determinadas amarras, né, desses estereótipos de formação leitora, e deixar bem claro que a leitura ela deve fruir como um prazer e um deleite em espaços reservados e a partir de acervos próprios relacionados à fase cognitiva da criança, separando-se o que é análise linguística, produção textual e leitura literária. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro aqui, né, de maneira um pouco ainda superficial, né, a literatura em espaço escolar, porque num vídeo curto como esse seria impossível amplificar para as habilidades e competências.
mas vocês tenham entendido algumas mudanças que ocorreram a partir da BNCC no ensino de literatura. Eu pretendo gravar um vídeo com técnicas de trabalho com literatura para especificar um pouco melhor, né? Até a partir de um livro do Cosson acerca de letramento literário, mas isso fica para depois. Obrigada pela atenção.